Olá, eu sou a Gabi Fadel e escola é um saco. É chato até pra quem é bom na escola. Não é legal pra ninguém. Nunca é assim super divertido. Algumas aulas podem até ser, dependendo do professor. Mas assim, no geral, no âmbito geral, escola é um negócio chato. Mas você já se perguntou da onde é que surgiu a escola que a gente vai hoje? Assim, como que isso apareceu? Quem decidiu que ia ser desse jeito que a gente ia aprender? Bom, pra início de conversa, que a palavra escola vem do grego lugar de ócio. Sério, eu juro. Porque na época da Grécia Antiga, era pra lá que as pessoas iam quando elas não tinham nada pra fazer. Já que, né, na época, assim, não tinha Netflix, né, essas coisas assim. Então, as pessoas ficavam sem nada pra fazer frequentemente. Naquela época, as escolas, elas tinham um tema só, que geralmente era relacionado ao filósofo que fundou aquela escola. Então, tinha uma escola pra oratória, tinha uma escola pra filosofia, tinha uma escola diferente pra cada coisa. Aí, corta para alguns séculos depois, a gente já tem, assim, uma estrutura de escola multidisciplinar com os jesuítas. E lá você podia aprender a ler, escrever, fazer contas de matemática, ser catequizado, óbvio, se você tivesse dinheiro suficiente, porque era caro. Os jesuítas queriam todo o seu dinheiro pra te ensinar a ler umas palavras. E na época, assim, a galera também não dava muita atenção pra esse negócio de aprender. Era uma coisa, assim, que não era considerada muito importante e escrever era coisa de mulher. Foi só uns séculos depois, quando chegou a Revolução Industrial, que eles começaram a rever esse negócio de educação, sabe? Quando você tá produzindo coisas em massa, lidando com fábrica e maquinário, saber ler, escrever e fazer umas contas de matemática começa a se tornar algo um pouco mais importante pra você saber lidar com tudo isso. Você tem que lidar com números gigantescos de uma produção em massa, assim, que é um pouquinho complicado, sabe? Não é uma conta tão fácil assim. E aí a gente chega, assim, num ponto crucial. Era importante que os funcionários, os operários dessas fábricas tivessem, assim, um mínimo de instrução para eles conseguirem lidar com todas as coisas que eles tinham para fazer e com aquele maquinário pesado. Tipo um treinamento mesmo, básico. Eles tinham que saber responder por comando e tinham que ter um conhecimento ali básico para lidar com um maquinário super pesado. E foi, assim, dessa vontade de precisar ter uma classe trabalhadora, assim, que fosse um pouco melhor, um pouco mais bem instruída pra poder lidar com a fábrica melhor e, consequentemente, dar mais dinheiro para as pessoas que têm a fábrica, que nasceu a escola tradicional. Tudo na escola parece um pouco com uma fábrica. Os alunos são colocados em lotes de acordo com a idade, ou seja, de acordo com a sua data de fabricação. Porque, claro, a principal coisa que você pode ter em comum com alguém é o seu horóscopo chinês. É o ano que você nasceu. Essa é a coisa principal. Aí esses lotes são colocados em salas e aí chegam professores de coisas específicas pra te ensinar uma matéria, toca um sinal igual na fábrica, troca esse professor e você tá aprendendo uma outra coisa específica que é uma outra matéria. E assim vai sucessivamente. E cada professor entra, te dá comandos, vá para a página 394, leia o próximo parágrafo, responda as perguntas no final do capítulo, não converse com o colega, fique em silêncio. E aí você é recompensado por seguir todos os comandos direitinho e é punido se você não fizer as coisas que você tem pra fazer exatamente como elas têm que ser feitas. Igual uma fábrica. Quando eles criaram a fábrica, eles fizeram duas coisas. Eles pegaram o modelo de fábrica de produção em massa e aplicaram para produzir em massa alunos alfabetizados e educados. Você tá fazendo todas as coisas pra você aprender como no futuro você vai trabalhar numa fábrica. Faz sentido até, né? Mas assim, do jeito que eu tô falando, parece que a escola foi um invento só pra burguesia oprimir mais a classe trabalhadora. É também um pouco, talvez. Mas, na verdade, não foi uma coisa assim tão horrorosa, tá? A época da Revolução Industrial também foi a época do Iluminismo. O Iluminismo foi aquele movimento intelectual que era baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que assim, uma das ideias do iluminismo é que as pessoas são divididas em dois grupos. As pessoas inteligentes e intelectuais, as pessoas que tinham conhecimento da literatura clássica e que tinham cultura. E as pessoas que não eram inteligentes, que eram as pessoas que faziam, assim, o trabalho braçal. Só que assim, né, isso claramente é uma divisão de classe, né? Porque quem que é as pessoas inteligentes com conhecimentos clássicos? Galera rica que sabe ler. Quem que é a galera que não é inteligente, que é pra
pro trabalho braçal. Gente pobre que não sabe ler. E na época, eles acreditavam que simplesmente essas pessoas pobres, elas não tinham inteligência suficiente pra aprender a ler. Muita gente dizia que essa coisa de colégio, que você colocasse as crianças pra aprender a ler e escrever, não ia adiantar em nada, porque elas não tinham capacidade de fazer isso. Então, essa ideia de um sistema de educação único, obrigatório, que conseguisse chegar a todos e alfabetizar até essas crianças pobres, foi totalmente revolucionário. Apesar de, assim, um pequeno parênteses, essa ideia do iluminismo, de que a gente pode dividir as pessoas em duas categorias, sabe, as inteligentes e as não inteligentes, ainda tá, assim, meio que no DNA de como a escola foi feita, sabe? Então, a gente ainda tem um pouquinho disso no colégio, sabe? Ai, se você não aprendeu a matéria é porque você é burro. Mas, enfim, o problema é que a escola tradicional foi criada séculos atrás com os ideais que aquelas pessoas tinham e as necessidades que aquela economia tinha. E aí o mundo mudou, girou várias e várias vezes, deu várias voltas em torno de si mesmo, em torno do sol, e a escola continua a mesma coisa, né? Nunca na história da humanidade a gente teve um momento em que tudo acontecesse tão rápido quanto nos tempos de hoje. A gente fica irritado se uma página não carrega em 1 minuto, e aí a gente já tá lá desconectando o modem, conectando de novo, já tá ligando lá pra operadora falando: por que eles talentam para 398 mil gigas? Eu quero a internet! A gente não aguenta esperar um segundo, tá todo mundo morrendo de ansiedade, a gente tem todas as informações do mundo na palma da nossa mão, mas é o que é esperado que você se sente numa cadeira, você ouça um professor falar um monte de coisa, sem participar direito, no máximo levantando a sua mãozinha, não podendo conversar com ninguém, por horas a fio, olhando. Já era difícil antes, imagina agora. No mundo de hoje em dia, quando você for sair pra trabalhar e for viver no mundo real, ninguém espera que você só siga ordens. Na verdade, é exatamente o contrário. Todo mundo espera que você seja proativo, que você tenha ideias, que você pense fora da caixa. Então, o modelo de escola que a gente tem não ensina criança nenhuma a fazer isso. Você só faz o que te mandam, você tem todos os seus horários definidos pela sua escola, você não tem autonomia de nada, você só fica indo de lá pra cá, daqui pra lá e fazendo prova e fazendo teste e lendo 20 mil capítulos de um monte de coisa que você nem vai guardar depois, ou talvez guarde, porque sinceramente eu me lembro de tanta coisa de mitocôndria que eu nem sei pra que eu guardo isso no meu HD, mas enfim. E a escola assume um padrão de ensino que simplesmente não é real. Numa sala com 40 alunos, você sempre vai ter um que não tá entendendo nada do que tá sendo dito, e outro que já entendeu tudo, já tá muito na frente e que tá completamente entediado, que ele simplesmente não queria estar ali, que ele acha aquilo inútil. Então, na verdade, são duas pessoas que estão achando aquilo inútil. Uma porque não entendeu nada e a outra porque já entendeu tudo. E mesmo assim, você tá ensinando pra essas duas pessoas da mesma forma. Uma que poderia já estar aprendendo outra coisa e outra que talvez precise de um outro tipo de explicação. Porque nem todo mundo aprende desse jeito. Algumas pessoas não conseguem aprender só ouvindo você falar. Algumas pessoas precisam interagir, algumas pessoas precisam visualizar, outras pessoas precisam conversar com alguém, outras pessoas precisam de silêncio. Cada pessoa tem um jeito de processar informação diferente e a escola é feita de um jeito que uma porcentagem muito pequena das pessoas realmente consegue aproveitar. A real é que se você vai bem no colégio, isso não te torna muito mais inteligente nem mais especial que ninguém. Isso só significa que você é muito sortudo de que você consegue aprender desse jeito. Eu sei, e eu não tô falando isso pra te deixar pra baixo caso você vá bem no colégio. Eu tô te falando isso que é verdade, que eu também ia muito bem no colégio. E é sorte! É sorte! No nosso modelo de ensino atual, a gente acaba perdendo pessoas brilhantes, incrivelmente geniais, porque elas não se enquadram naquele sistema de ensino e aí elas passam a vida inteira delas achando que elas são burras simplesmente porque ninguém aproveitou o potencial delas. E é claro, tem várias pessoas que vão mal no colégio, que repetem ano e que depois se tornam adultos brilhantes e eles conseguem ultrapassar essas dificuldades que eles tiveram, mas nem todo mundo é assim. Tem gente que simplesmente acredita que é burro e vai acreditar pelo resto da vida. E a pior coisa que existe na face da Terra é você colocar na sua cabeça uma coisa sobre você negativa. É muito difícil de tirar. É muito difícil você desacreditar daquilo que você acreditou e que você ouviu a sua vida inteira. Então, basicamente, o que eu tô querendo te dizer é: se você não vai bem no colégio, tá tudo bem, tá? Você não é burro, isso não significa que você não vai ter sucesso na sua vida. Isso não significa que você tá quebrado. Isso significa que o sistema tá quebrado. E é claro, esse sistema foi incrível por um momento, porque ele possibilitou que a gente alfabetizasse toda uma sociedade, mas agora ele precisa mudar, porque a gente aprende muitas outras coisas muito mais complexas, o nosso mundo mudou, a gente não precisa só dessa informação básica que a gente consegue fazer nesse sistema fordista, sabe, de colégio. A gente precisa de outras coisas, a gente precisa realmente
aprender a aproveitar o potencial das pessoas. Mas enfim, né? A gente não vai consertar isso com o vídeo. O máximo que eu posso fazer é te falar que tá tudo certo com você nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vir um lindo mágico unicórnio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Aliás, inclusive, eu vim a caráter pra esse vídeo. Vocês gostaram? Botei meu óculos, coloquei uma roupinha assim, sabe, de colégio. Estou a caráter pra esse vídeo. Enfim, tchau!